Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Queridos, de volta com a Palavra do Eterno, hoje no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 24 e 25, que diz assim: Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem recebe a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Em um dos vários milagres que Jesus fez quando caminhou nessa terra, o Evangelho de João nos mostra a história de um homem que era cego e que até mesmo os discípulos de Jesus achavam que aquela situação, aquela cegueira, era por causa de pecados do cego ou de seus pais. A história é conhecida. Jesus faz lodo com os dedos, passa nos olhos do então cego e logo ele fica curado. Esse cego não conhecia Jesus, meu querido. Talvez nunca tinha escutado falar sobre o Messias até aquele dia. Os judeus acreditavam que aquele Jesus não podia fazer milagres porque era um homem, e sendo homem, o rotulava como um pecador. Eram homens aprofundados nas leis e nos mandamentos, mas não conheciam Jesus. Ainda hoje existem muitos que questionam a existência de Deus e de Cristo Jesus. Com um breve relato eu vou ilustrar um pouco mais para você. Um ateu, com o intuito de zombar um cristão simples e com pouca instrução, dirigiu-lhe uma pergunta provocadora: Você possui algum conhecimento acerca de Cristo? O cristão, com humildade, respondeu: Sim, pela graça de Deus. O ateu, persistindo em seu questionamento, continuou: Então diga-me, quando ele nasceu? E qual era a sua idade quando faleceu? Assim, o ateu lançou mais e mais perguntas às quais o cristão não possuía respostas precisas. Com um tom de triunfo e de deboche, o ateu concluiu: Viu só? Você não conhece Jesus. No entanto, o novo cristão respondeu humildemente: Há muitos aspectos de Jesus, moço, sobre os quais tenho conhecimento limitado. Mas de uma coisa tenho total certeza. Há 3 anos, eu era um dos maiores alcoólatras da cidade. Minha esposa vivia em constante tristeza e meus filhos tinham medo de mim como se eu fosse uma fera. Hoje, sou um dos homens mais felizes do mundo e minha família também triunfa dessa felicidade. Isso, sem dúvida, é obra de Cristo. Querido, assim é a vida. Muitos que renegam ou dizem não conhecer a existência de Deus e de seu Filho Cristo Jesus só passam a conhecer em momentos de dores ou de poderosas libertações. Todos nós, com a mais absoluta certeza, podemos falar como este cego do Evangelho de João. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Eu era alcoólatra e agora estou sóbrio. Eu era ladrão e agora sou honesto. Eu era adúltero e agora sou íntegro. Eu era pecador e agora estou livre por Cristo Jesus. Eu conheço a Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Soberano e eterno Deus, Deus de maravilhas, nós declaramos: conhecemos a Tua existência, Senhor. Conhecemos a existência do Teu Filho Jesus, que foi enviado pelo Senhor a essa terra, nasceu nessa terra, cresceu, pregou o Evangelho da libertação e também foi morto em uma cruz. Mas ao 3º dia, Ele ressuscitou e nós o aguardamos, Pai, ansiosamente, para que venha nos buscar para a morada celestial. Senhor, assim nós oramos, esperamos e confiamos no Senhor e no Teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Diga para todo mundo: eu conheço Jesus. Eu creio em Deus. Se Ele permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão.